quais são as piores heresias do adventismo? E eu queria agora, assim, que ambos falassem. Porque, assim, eu sei que você também, Paulo, você é forte, João também é forte, os dois são fortes. E eu queria que vocês também falassem, assim, abertamente tranquilo, assim. Em primeiro lugar, a igreja brasileira precisa entender que o adventismo é uma seita perigosa. Eu vou repetir. A igreja adventista do sétimo dia é uma seita perigosa. Isso é importante que a igreja saiba. Tá? E a pior heresia, isso aí eu acho que é consenso entre todos os apologistas, é o juízo investigativo. Esse juízo investigativo, ele vai nascer do abismo do dia que nada que aconteceu. Aquele dia que não ocorreu coisa nenhuma. Foi o dia que eles marcaram para a volta de Jesus. Então, eles marcaram para março de 43, depois outubro de 1844. Tiveram outras datas, mas vamos focar nessas duas, foram as datas principais. Esse é o desapontamento. É o grande desapontamento, porque nada aconteceu. É. Né? Inclusive, o Irão Edson, quando ele passa pelo milharal para desviar dos vizinhos, que ele estava com vergonha para chegar na igreja, então ele tem a visão que Jesus estaria saindo do santo lugar no céu e entrando no Santíssimo. É até utópico imaginar que no céu tem um lugar mais santo que o outro. Mas ele teve essa revelação. E pela primeira vez, em 22 de outubro de 1844, eles colocam isso como Yom Kippur, o dia da purificação. Então Jesus teria entrado nesse lugar santíssimo para ler os nomes das pessoas, para fazer juízo a todos os crentes ou a todas as pessoas que já morreram. Lê-se nomes, pode-se aprovar ou reprovar-se nomes. Imagine você, o apóstolo Paulo, passando pelo juízo investigativo, para ver se ele vai ser aprovado. Ou os nomes dos 12 apóstolos, que já estão lá na coluna de Deus, na Cidade Santa, sendo investigados por Jesus nesse juízo investigativo. É óbvio que essa heresia, ela vai tirar da cruz o seu ponto máximo, porque a cruz, está consumado, o tetelestai de Jesus, é o ponto máximo. É a hora da vitória. Quando Jesus diz, está consumado, a nossa redenção estava paga. O autor de Hebreus, no capítulo 7, deixa muito claro isso. A nossa redenção estava paga. Então, por que é a heresia mais contundente dentro do adventismo? As pessoas pensam até que é o sábado, mas não é. É o juízo investigativo. Porque tira a obra da cruz como centro da fé cristã. Tira a cruz de cena. E passa para esse lugar, para esse momento chamado juízo investigativo a partir de 1844. Ou seja, eles dizem que a obra da cruz é inacabada. E para piorar, Caio, quando terminar essa obra de juízo investigativo, Jesus vai pegar os nossos pecados e vai jogar nas costas de Satanás. Eles transformam Satanás num corredentor. Isso é a ideia do bode expiatório de Levítico 16. Fosse a tipificação de Satanás. Eles misturam Levítico 16 com o dia do Yom Kippur, com Isaías 53, e aí criam essa doutrina. Mas se você olhar Isaías 53, por exemplo, você vai ver claramente que o bode que morre pelos pecados, quanto o bode que leva os pecados, representa Cristo. O profeta Isaías deixa claro no capítulo 53 que esses dois bodes representam Jesus. Mas independente dessa questão, isso é um absurdo, isso é um impropério. Não dá para aceitar uma coisa descabida dessa. Então, para mim, essa doutrina é uma das piores heresias que existe na cristandade mundial. É a doutrina do juízo investigativo. É como se fosse assim, eu deixar você falar já, Paulo, mas é como se fosse assim, como se a obra de Cristo na cruz não fosse suficiente. Parece que falta algo a mais, e esse algo a mais é essa expiação que iria fazer. O juízo investigativo. Ah, tá. Sim. Se você perguntar para qualquer adventista, olha, Satanás, ele funciona como um co-salvador, eles vão negar veementemente. Eles vão negar. Não, Satanás não pode ser o nosso o único suficiente salvador é Jesus. Satanás, ele levará a culpa pelos pecados que ele causou. Veja bem, olha que raciocínio mais errado. Quando você vai em Levítico e você vê todo o ritual da expiação,
quando os dois bodes são separados, porque ninguém sabe quem são os bodes, eram lançadas sortes. Esse é para Azazel e esse é para Javé. Então você não sabe quem é quem. Ambos os bodes teriam que ser perfeitos, como exigia todo o ritual do sacrifício. Primeiro que a gente já tem um problema aí. Satanás não pode ser a representação de nenhum desses bodes. Num segundo momento, quando você começa a analisar os versículos, você vai perceber que o escritor, ele diz que ambos eram para expiação, é bem claro ali. Ambos eram para expiação. Então não adianta, se você transforma o bode Azazel num tipo de Satanás, você está transformando, queira ou não, você está transformando ele num corredentor. Ele também faz expiação. E não interessa se o bode que derramava sangue era o outro bode que era morto pelo sacerdote. E que o outro que era solto no deserto representa Satanás e não derramava sangue. Não interessa. Ambos, a Bíblia diz que era para expiação. E ambos, é claro, dentro de uma teologia sadia, representava as duas fases da expiação de Cristo. Ele tanto expiou os nossos pecados, vertendo o seu sangue, como levou bem longe de nós os nossos pecados. Para longe de nós. É isso que representava. Então, é complicado você defender algo desta maneira e falar que Satanás não pode ser o nosso corredentor. Sendo que a Bíblia fala que os dois bodes eram para expiação. Então, eu acho que, junto com o pastor João Flávio e outros apologistas, essa talvez seja a pior heresia do adventismo. Não é a única. Outra coisa, Caio. O adventista, por causa disso, não pode ter certeza da sua salvação. Porque ele tem que passar pelo juízo. E aqui eu já faço um gancho com uma outra heresia adventista que nunca... Não adianta você levar o adventista para debater. Ele nunca vai poder mudar. Que é a questão da imortalidade da alma. Ou da imperecibilidade da alma. Porque se o indivíduo morre e está no paraíso com Cristo, ou se o indivíduo morre e está no lugar de tormento, a sua alma, ou seja, as almas já estão salvas ou perdidas a partir da morte do indivíduo. Para que juízo investigativo? Então, a doutrina da imperecibilidade da alma foi satanizada pelos adventistas porque eles não podem tolerar essa doutrina. Se você provar que a alma é imortal, ou que a alma não morre entre a morte e a ressurreição do corpo, você destrói o juízo investigativo. E se você destruir o juízo investigativo, você destrói a igreja adventista do sétimo dia. Ela acaba. Inclusive eu tenho um livro de um teólogo adventista, ele coloca qual é a diferença entre nós adventistas, sabatistas e os demais sabatistas. Aí ele fala, a doutrina do juízo investigativo, a doutrina do santuário. Então, essa igreja, essa seita, ela está em cima dessa heresia. Heresia perigosa, heresia que eu diria luciférica, que nós precisamos alertar os irmãos.